informações, ele vem aí dar uma notícia maravilhosa e nada mais justo que ele passe as informações, que ele dê todo, vamos dizer assim, o caminho das pedras para algo maravilhoso que nós estamos lançando hoje. Vai lá, Júlio, acelera aí com pressão aí e vamos lá. Vamos com pressão, mas sob controle, né, Jackson? Sob Não, controle. sem controle não tem graça nenhuma e o orçamento foge do combinado lá em casa. Nada de Isso overboost. aí. Olha, tem que, né, pé no chão. Como fala o pessoal, vamos devagar que estamos com pressa. Então, o tema, inclusive, né, o tema vai ser esse, né, pessoal? Aí Vamos sim, falar, hein? né, que tal o tamanhinho, né? Aqui Nossa. dá para fazer 4 dígitos de potência com essa aqui, né? Sim. Né? Então, como Jackson falou, a gente tem que tomar cuidado, porque senão acontece isso aqui. Olha lá. Vixe. Né? Combustão errada. Mal cuidado do ar, dá ruim. Né? Ó a biela aí, o Jackson falou biela. Tá aqui a bielinha, Jackson. Aí. Então, qual que é a motivação da gente lançar mais uma iniciativa, né, com o pessoal aqui? Trazer informação de qualidade, trazer base, fundamentos robustos e casos reais de preparação. Então, nós vamos preparar um webinar de 4 noites, sendo que a primeira parte entra o professor Lodete com os fundamentos. Vamos usar ferramentas para fazer o dimensionamento de compressor e turbina. E depois do recreio, né, que a gente vai tomar um cafezinho, o Jackson vem contar a experiência dos casos que ele tem. Então, daqui até o webinar não se fala mais de turbo aqui nas lives, só tem motor aspirado. Se alguém quiser depois vir conosco, vai ter daí um webinar dedicado aos motores turbo, tanto a parte de fundamento, né? E eu vou compartilhar a tela com o pessoal, que é importante trazer também de onde é que vem a nossa base, né? Ela vem daqui, ó. Então, como começou a história? 2017, 2018, 2019, nós tínhamos um curso presencial, eram 2 sábados inteiros, né? Começava às 9 e até às 5 da tarde, e ele era chamado Turbos e Blowers, né? Essa foto aqui é a foto que eu tirei do Mavericão com blower, o Mavericão de lá de Toledo, né? E essa aqui é a foto do impeller ou do compressor do motor de caminhão, que eu sou bem familiar e conheço bem, né? Notem as ranhuras, né? Ele é usinado, então é um tarugo de alumínio usinado, né? Então é um compressor usinado que tem grande durabilidade. Nesse curso a gente falava de sobrealimentação, então que vem de turbo, blower, procharger, né? Então de ensinar ele de uma maneira focada e fácil de compreender. Focada é que o pessoal nos conhece, né? É no giro alto, é informação, o pessoal com caderno anotando e o bicho pegando. Então esse jeito é bom porque daí não dá sono. E como foram essas iniciativas, né? Baseados na experiência da indústria, né? Aqui é uma convenção que eu fiz, né? Com as nossas experiências. Aqui uma turma, né? Então vinha gente de competição, pessoal da indústria, pessoal empolgado, pessoal de escapamentos, gente nova, gente já mais marmanja, né? Pessoal realmente que comparecia em peso. E nessa ida com o Jackson lá no dinamômetro, há algumas semanas, eu fui de Dodge e o Jackson foi com o Gol, eu falei, bah, que saudade daqueles cursos só de sobrealimentação, né? Aqui com o Jaguar V12, ó, né? Do Marcelo, grande Marcelo. Pessoal da Leve 7, ó, tava com a gente, pessoal da Porsche Cup, preparadores, pessoal da indústria, ó, mais outro da Leve 7, entusiastas. Então, puxa vida, que turma bem
né? Uma turma de grande conhecimento. Então, o curso ele é com base nisso aí. E vendo isso, essa disciplina, vamos dizer, esse curso de extensão, como eu dou aula na UTFPR em pós-graduação, esse curso se tornou disciplina cativa da pós-graduação da UTFPR. Só que a pós-graduação são 18 meses, é turma pequena, né? Então tu vê, saiu do zero, né, da ideia de uma iniciativa, salas sempre cheia, pessoal realmente gostando, ideia de juntar o nosso curso, que agora não pode ter mais sala de aula, com a experiência do Jackson, e surgiu então uma nova iniciativa, com base, né, no que a gente já aprendeu, com o que o Jackson vem fazendo e com o apoio total do canal CHT, nós vamos fazer um webinar, serão 4 encontros, para aprender, para discutir, para trocar figurinha a respeito de dimensionamento de turbo e compressor, né? Nós vamos usar uma boa base de uma ferramenta muito completa, né, que é o Matchbot, da BorgWarner. Está na internet, o pessoal pode ir lá brincar, fazer. A gente vai usar bastante ela. Então, ela é muito flexível, porém ela é capciosa, porque... Deixa eu ver onde é que está aqui a internet, né? Porque eu tenho muita ordem de grandeza para colocar, né? Ela está toda em inglês. Então, nós vamos passar campo a campo, né? Vai ser que turbo? Um turbo, biturbo, qual o tamanho do motor, qual a condição de funcionamento, altitude, temperatura, é gasolina, é diesel, metanol, né? Então a gente vai montar a nossa curva do motor, né? De 1 a 6 pontos, de 2 a 7.000, por exemplo, tem aqui. Qual é a eficiência volumétrica do motor? Então vem o nosso webinar anterior, né? Qual que é? Já passou em bancada de fluxo? Né? Qual que é a pressão que você deseja? Qual é o intercooler que vai usar? Qual a eficiência? Né? Qual a perda de carga que tem no intercooler? Quanto que ele restringe? E o filtro de ar, o que vai usar? Qual o tipo de escapamento? E o teu compressor? Qual a eficiência dele? Como é que ele está? Qual é o design dele? E a turbina? Qual que é a eficiência? Como é que ela foi pensada? E temperaturas, né? E quanto que a minha turbina está recuperando? Qual a posição do Westgate? Qual a relação ar-combustível? São todas as grandezas que eu preciso colocar. Isso a gente vai fazer juntos no webinar. E essa ferramenta, ela tem um monte de equações dentro dela que vai me trazer, né? Qual que é a pressão de turbo, qual a temperatura aproximada do ar, qual que é a eficiência do catalisador, qual que é a vazão, né? Qual que é a potência que eu estou entregando no eixo da turbina. Então tem um monte de variáveis muito interessantes. Pressão no escapamento em relação à pressão na admissão. Será que o meu motor está estabilizado? Será que está a pressão errada, negativa? Né? Qual que é o mapa? Qual que é o ponto de funcionamento no compressor? Essa relação aqui, esse que eu escolhi está correto? Ou tem que ser um outro? O que quer dizer esses pontinhos aqui nessa região? Né? E se eu trocar por esse aqui? Está funcionando bem? Tem problema? Pode quebrar? Ah, eu quero andar o tempo todo aspirado, de repente quer turbo. Será que eu posso botar esse? Ou será que eu vou fazer isso aqui? Então, como eu interpreto? O que quer dizer isso aqui? Então, isso aqui é o mapa do compressor. Né? Então, nós vamos interpretar com base naquilo que a gente colocar lá. Né? Se eu começar a mexer um pouco aqui, esses números aqui, né? Será que, né, ó, vou botar um número aqui e tal, será que funciona ou não? Tem um ponto que já começou a se mexer, ó. Né? E a minha turbina? Né? Como é que é a pressão no meu coletor de escapamento, antes da minha turbina? Qual que é a posição da Westgate? Esses pontos aqui, eles têm que ficar alinhados, mais para cima, mais para baixo, né? O que quer dizer essa grandeza? Que diâmetro que é esse? Que A sobre R é esse? O que é um A sobre R? Né? O que é isso tudo? Então isso nós vamos falar no nosso webinar. Né? Qual que é a diferença básica do compressor e um blower? Qual que é o campo de funcionamento, mapa de eficiência, por acaso, por exemplo, de um blower, né? O lado do Mad Max. E qual que é o, né, o Mad Max? Né? Quem não viu o Mad Max, levanta a mão aí. Né? Quem não viu pelo menos 15 vezes. Exatamente. Né? Como é que é o mapa de eficiência de um blower? Como é que é o mapa de eficiência de um compressor? Uma máquina de fluxo. Né? Como é que é as ilhas de eficiência de, por exemplo, um compressor tipo screw, né, parafuso,
Como é que é a rotação e a pressão? Como é que ele funciona? É mais eficiente ou menos que um compressor? Como é que é a vazão de ar que eu vou precisar saber? Eu preciso saber a vazão de ar, né? Qual que é a demanda do meu motor? Quanto que vai passar lá? Isso a gente vai falar, vai aprender, vai conversar. E depois vamos lá fazer o turbo matching, né? De novo, usando essa ferramenta aqui super completa. Então no curso eu colocava o desenho do ninja, né? O cara tem que ser ninja para colocar o valor correto lá. Qual que são as condições de contorno, quais são as minhas premissas, qual temperatura, pressão, será que o motor está estável, como é que ficou o ST-gate, qual que é o trim, qual que é o A sobre R, qual que é? Qual é diesel, é álcool, é gasolina, metanol, nitrometano? O que tu colocou lá? Será que esse turbo é esse tamanho? Quem vende esse tamanho de compressor e turbina? Quais são os campos que ele tem para esse tamanho? Será que é um campo igual esse que eu vi no desenho? Será que é mais eficiente, é menos, né? Então isso a gente vai aprender a ter noção. Então tem um monte de figura que explica qual que é a função do trim, o que o A sobre R quer me dizer, o que é a razão de expansão da turbina, quando eu mexo na wastegate, onde os pontos de funcionamento no platô de torque ou potência, né? Então como é que eu vou escolher o meu turbo com base em quais grandezas? Ó a setinha ali, ó, falando, né? No meu compressor, por que tem esse alerta aqui, ó? O que está acontecendo ali? Qual era a grandeza que eu coloquei errada? Por isso que está marcado aqui em vermelho, ó. Né? Olha lá a cara de assustado. O que eu vi ali que estava demais? Né? E na minha turbina, a minha wastegate, com aquele tamanho de turbina, será que ele ia dar resultado? Ia encher? Qual que é a abertura? Então esses pontinhos, para onde que eles migram? Qual o A sobre R da turbina correta? Essa é um monte de pergunta que a gente tem. E a gente pode se preparar, a gente pode simular, a gente pode brincar, que nem está falando com o pessoal aqui do Flatout, né? Dá para brincar, dá para entender, troca de combustível. Se eu botar mais álcool, e em vez de gasolina for para o álcool, o que acontece? Será que eu tenho que botar uma turbina maior ou menor? O que acontece com a combustão? O que acontece na minha câmara de combustão? Qual que é a regulagem em função da minha turbocompressor? Né? O turbocompressor, ele é quem manda no motor, é o motor que manda no turbocompressor. E assim vai. Né? É uma palhinha do que a gente vai ver, da complexidade que é, mas certamente em 4 encontros, totalmente focado no turbo matching, a gente falando de compressor, ordem de grandeza e turbina, com os casos que o Jackson tem, pode crer que a gente vai sair com uma mentalidade, com base, para começar, vamos dizer assim, a brincar, a fazer muito coisa legal. Né? E é uma iniciativa que surgiu de uma iniciativa do nada e virou um curso, vários cursos, o pessoal gostou, virou disciplina de pós, mas como é que a gente faz para o pessoal mais vir, né? Agora que da pandemia, bom, vamos fazer webinar, vamos rodar de carro no dinamômetro, instalo, fala com o Jackson, o curso volta remodelado, né, redimensionado, unindo teoria com prática, e puxa vida, eu acho que ele está bem formatado já, né? Não é invenção nossa, é algo que já existe, a gente vê já bem maduro para passar para vocês. E não vai ter muita aventura, né? Vai ter bastante assim, coisas interessantes. Dá para até mostrar o tamanho do, né? A gente tem muita informação, nós vamos selecionar quais delas realmente vão fazer efeito para a gente, né? Tem aqui um caso de um CHT Turbo, né? Vamos fazer um CHT Turbo na ferramenta. Então dá para fazer também. Assim, tem muitas opções, né? Muitas opções mesmo. E a gente, como vocês, né? Nós estamos bem, assim, ansiosos para começar também. Quais são as datas, né? Última semana de setembro e primeira semana de outubro. Então anota aí, 29 e 30 de setembro, 5 e 7 de outubro. É para já, é para acontecer. Lançamos o curso, tá aí, estamos falando. Vai ter o link na descrição, nós vamos começar a divulgar. Ah, eu esqueci de mostrar também o dia a dia, como é que vai ser o nosso dia a dia, né? Tem um Word aqui, ó. Quer ver? Então a gente já vem discutindo, né? O pessoal tá vendo aí. Então é só sobre turbo matching mesmo, né? Fundamentos, que daí fala o professor Leodetti, casos reais, o Jackson. Se for ver o tempo todo que nós vamos estar antenados nisso aí, né? São 10 horas. 10 horas focada em 4 encontros é coisa arada, né? Começa às 7 até às 21, vai ser de novo na plataforma Zoom. O investimento é R$ 349.
Tá aqui nesse link, na nossa loja virtual. Dá para fazer no cartão, parcelado, né? Ou Pix, sob demanda, a gente gera. São 30 alunos no máximo, para a gente poder ter discussão, conversa, bate-papo, né? Não vai ser 200 pessoas onde não dá nem tempo de abrir a boca. Então é turma pequena, né? Então vamos ter uma visão do funcionamento. Sim, já estamos careca de saber, beleza, e eu de cabelo branco aqui, né? Como extrai desempenho, entender interdependência entre os sistemas, se puxa aqui, dói lá, né? Vamos juntar teoria com base sólida e, né, com base na atuação da indústria, com um caso prático do Jackson, né? Tem e-mail para o pessoal tirar dúvida. Então, no primeiro dia, apresenta o time, vê o objetivo, já vai conceito de base, história do turbo, conhece as curvas características, porque a curva de torque e rendimento volumétrico é a chave, né? E já vamos falar de preparação de cabeçote turbo, né, Jackson? Já vamos Exatamente. direto lá, né? Dia 2, vamos comparar, né? Medir é comparar. Então, como é que a gente compara? Primeiro, qual é o combustível que vai usar, como é que é a influência desse combustível no motor. Trim e A sobre R, onde eles realmente influenciam, onde que eu tenho que olhar, o que eu tenho que pensar com base nas minhas curvas de torque e rendimento volumétrico, né? E se eu tiver um tipo de turbo que não tem o Westgate, que é chamado free floating, e com Westgate, e com geometria variável, qual que é a influência? O que eles fazem na minha curva de torque? E um turbocompressor com blower, que de base, onde é bom, o outro não é tão bom, né? Como é que eu interpreto aquelas ilhas de eficiência? Se você pegar um turbo e um ProCharger, qual que é a diferença? Como é que eu interpreto as ilhas de eficiência? O meu motor vai funcionar bem ou não vai? Aí vamos aprender a calcular a demanda de ar do meu motor com base no meu objetivo. Cálculo simples, que é para dar aquela bela norteada. Claro que depois a gente vai refinar, mas eu preciso pelo menos entender o quanto de ar que o meu motor pede, né? Que daí que eu vou começar a pensar em outras coisas, né? E vamos interpretar mapa de compressor e mapa de turbina. E o Jackson vem e fala um motor turbo street e um turbo realmente racing, né? Um turbo marvadão, né, Jackson? Marvado! Marvado. Terceiro dia, vamos dimensionar um turbo compressor. Aí é o turbo matching. Vamos trazer exemplos de turbo matching, né? Antes da gente sair tocar violão, tem que ver alguém tocar para a gente ver como é que mexe a mão, né, quais são as notas. A gente tem que ver um pouco de exemplos para começar a linkar a linha de raciocínio, ver por onde é que eu vou, como é que eu vou, assim que faz, assim que coloca, assim que vê, beleza. Então a gente vai interpretar os resultados e daí o Jackson vem falar de preparação de motores, né? O efeito de diferentes geometrias de turbo, no turbo matching, A sobre R, trim, etc., no comportamento do meu motor, né? No quarto dia daí, como o pessoal já vai estar mais enturmado, conversado, o pessoal já mais em casa, aí nós vamos ver daí, pessoal, o que a gente vai fazer como exemplo, né? E vamos então usar a ferramenta para dimensionar um turbocompressor com base no requisito sugerido pela própria turma. Eu quero fazer um motor 2 litros, um 4, um 6, né? Vamos interpretar isso aí. Olha, ajusta aqui, ajusta lá, Westgate, né? E o Jackson vai falar, muito importante, o que eu não devo fazer. Né? Que já é um baita caminho andado, né, Jackson? Olha, não faz isso que vai dar ruim. Né? Sabendo que não fazer já fica mais fácil. Tudo a ver, né? Você tem 10 opções, olha, tem 3 que eu não devo ir de qualquer jeito. Bom, já sobrou, né? 7, então é muito melhor. Então esse é mais ou menos um exemplo do, né, mais ou menos o roteiro que nós vamos fazer nesse webinar intenso, interativo, né? Turma pequena, bate-papo, conversa, com horário agendado para começar e terminar, então é focado, que aí a gente consegue aprender, né? Vamos trazer bastante lápis, caderno, canetinha, que é para, né, não deixar furar o pistão. Ó lá, né? Ó, né? Porque tem que trazer nota, porque é webinar, gente. O webinar está acontecendo, é ao vivo. A gente leva a nota, escreve, comenta e depois vai embora, né? Então, por isso que a gente tem assim uma carga de informação muito intensa, que é para realmente absorver. E com os dias, no quarto dia, o pessoal vai ver que o pessoal já vai estar afinado, turbo cheio e andando bem, né? Então, acho que vai ser bem divertido. O pessoal está muito empolgado.
E a lojinha já está aberta, né? A lojinha está aberta. Quem quiser dar uma olhada lá, tem toda essa ementa que nós colocamos, né? Tá toda a ementa lá, detalhes, tira dúvidas. Enfim, nós estamos sempre fáceis de encontrar, né? No Sim. YouTube, no Instagram, no site. A coisa mais difícil é não encontrar a gente, né? Então é só mandar, né, Jackson? O que você tem para compartilhar, para falar para a turma aí do webinar? Bom, como o Júlio falou, quem acompanhou o nosso primeiro webinar percebeu que é cano cheio o tempo todo. Porque uma das maneiras que eu acho muito interessante e que até eu me senti muito à vontade com o próprio Júlio no outro webinar, é que a gente tem uma maneira muito próxima de transferir conhecimento, né? Porque às vezes a gente tem muito conhecimento, mas não tem aptidão para transmitir esse conhecimento. Então, uma das maneiras que eu sempre imaginei uma pessoa transmitindo conhecimento é quando ela te mantém ligado. A primeira função de um professor, seja ele do primário, seja ele de uma pós-graduação, eu acredito que é manter as pessoas ligadas. E para manter ligado, você tem que ter uma dinâmica, tu tem que ser, como é ao vivo, a gente às vezes solta uma piadinha, a gente às vezes solta um erro, recupera e acerta, às vezes um integrante do curso levanta a mão lá e diz, opa, pera aí que eu também quero dar uma ajuda. Então, é muito dinâmico. É diferente, por exemplo, de você assistir a nossa live gravada, onde que você apenas assiste. No webinar, você está integrado, você está fazendo parte do grupo, claro, a maior parte do tempo recebendo informação, e essa informação tem que ser dessa maneira, tem que ser rápida, direta. A gente não tem uma sequência assim, ó, a gente trabalha para ter uma sequência. Mas lá no meio do caminho, o Júlio está expondo alguma coisa e pum, cai uma âncora e ele diz, opa, vou contar uma história para vocês. E essa é a magia. Lá. Essa é a magia do webinar. Porque Essa é a o magia, né? insight vai surgindo ao longo do curso. E o Isso. pessoal traz muita informação. O pessoal, como o Jacos falou, é muito experiente quem está com a gente e vem acompanhando. Traz a gente, tipo, nós somos os alunos dele, né, Jackson? Porque Isso, nós estamos exatamente. distante de sermos os donos da verdade. Mas Na longe. verdade, Nós não sabemos um muito. tequinho isso aqui, ó. Mas se esse tequinho a gente Exatamente. conseguir passar, puxa vida, já dá para ajudar muita gente, né? Exatamente. Então, assim, é muito dinâmico. Apesar de ter um roteiro pré-determinado em que a gente segue ele no intuito de levar tudo aquilo que foi planejado, mas no meio do caminho aparecem pessoas com sugestões, pessoas com vivências. Olha, eu tive, né, e vai. Então, na verdade, uma via de mão dupla. Para quem está aqui expondo, para quem está participando. Então, assim, a todo momento nós estamos trocando informações. Então, geralmente quem chega a esse nível é porque quer realmente fazer a diferença. Então, hoje não dá mais para ser preparador sem ter conhecimento técnico. O achômetro ficou caro. O teu cliente ele não pode custear os teus erros. Isso tem que ficar bem claro. Então, aquela história de quebra, troca até achar a solução, não. Tu já tens que pensar em modificar algo, sabendo as possibilidades dos resultados, que é muito interessante. Opa, eu vou preparar um motor. Ele tem 100 cavalos originais. Eu quero 150, ou quero 900 para uma arrancada. Mas aonde eu vou seguir a minha linha de raciocínio para chegar no resultado? Então você tem que, tudo isso, você já tem que fazer antes de botar a mão na graxa. Antes de você ir lá e colocar a mão no motor, tu tens que estar empenhado com papel e caneta e já ver. Vou dar um exemplo. Se determinado cabeçote não respira, não adianta você vir dizer para mim que teu motor tem 900 cavalos mesmo com 10 kg de turbo. Não vai ter. Entende? Então a gente pega muita coisinha do tipo assim, ó, meu motor tem 900 cavalos, aí tu diz assim, tá, mas e o teu cabeçote tem quanto de eficiência, né? Não sei. Daí você vai ver
são assim, ó, são coisas passadas. Nós temos que pensar que toda essa informação que o Júlio falou não é a gente que criou, vem de anos de experiência, vem de anos de desenvolvimento, né, Júlio? Então, a gente apenas junta tudo isso. O Júlio fez esse processo inteiro de juntar e levar para vocês de uma forma simples. Porque se é em 4 aulas, a gente não adianta nós ficar falando de borboleta para vocês, da cor do canário, nada. Nós temos que chegar lá e vocês já sabem como é um turbo. Não adianta nós chegar e dizer, ó, o areta por aqui, sair. Nós temos que ir direto e falar, cara, é a palheta, o inlet dela, a diferença do processo, o ângulo dela, a quantidade, entende? Então, assim, ó, vocês não vão ficar trocando figurino e super trunfo. Nós vamos ficar trocando informação valiosa, enxuta, para quê? Para que cada minuto seja valioso. É diferente de ficar falando e não levar a lugar nenhum. Exatamente. Né? Então, exatamente. Depois de todo o contexto teórico, de o porquê disso, o porquê daquilo, que já está. Gente, é o seguinte: eu sempre digo uma coisa para os meus amigos, para as pessoas. Não adianta nós remar contra a maré. A engenharia lá desde 1900 e Lampião dava choque, ela veio aperfeiçoando e ela veio trazendo informações. Então, quem sou eu que vai chegar e vai dizer que todo o trabalho é realizado por milhares e milhares de engenheiros durante um século aí, seja levado, e eu vou dizer que eles estão errados, eu estou certo. Não. A gente tem que entender que muita coisa lá atrás foi desenvolvida, não foi colocada em prática por falta de metalurgia, por falta da lubrificação, do lubrificante, por falta de mecanismos de produção. Então, lá atrás, tá, já estava tudo certo. Então, o que o Júlio fez foi reunir todas as informações, colocar tudo isso de maneira simples e do jeito que ele gostaria de ter aprendido. Eu só vejo isso. Porque quando a gente leva informação dessa maneira, é do jeito que a gente gostaria de ter aprendido. Sim. Talvez lá atrás o Júlio não teve um professor que fez coisas tão fáceis para ele, ele quebrou tanto a cabeça, ele disse, pô, por que esse cara não me contou a coisa de maneira que eu entendesse melhor? Então hoje, ele não é professor por ser apenas, ele quer realmente levar o conhecimento. E graças ao bom Deus, nosso trabalho aí, nós estamos um parceiro. Eu só tenho a dizer assim, ó, R$349 é mixaria comparado com o que se vai aprender. Quem é preparador, engenheiro, mecânico, entusiasta, você que é apenas leigo e não quer que o teu mecânico faça coisa errada, esses R$349 vão te economizar muito quando você for querer turbinar um carro e o mecânico chegar e dizer, não, vamos colocar uma ponto .70 no teu motor 1.3 e nós vamos tirar 180 cavalos. Beleza? Então preste atenção aí que não é bem assim, né, Júlio? Não. As coisas são um pouco mais complexas, né, Jackson? E a gente tem que ter bastante critério, pé no chão, né? Eu vou até se dar uma olhadinha aqui né? Tô abrindo aqui, ó, vai estar esse link vai levar à nossa loja, né? Então na nossa loja vocês vão notar que tem muitos cursos que já foram feitos, né? E o que está sendo ofertado é o de Turbo Matching, né? Então essa é aqui a cara da loja. Toda a descrição do curso tá aqui, ó. O dia, a data, o valor, aonde pode tirar dúvida, qual o conteúdo. Então não tem caixa preta, né? É preto no branco o que acontece no primeiro dia, no segundo, no terceiro e no quarto. Então, no primeiro dia a gente, né, liga o motor, aquece e tal, vê se acerta, se conhece. No segundo dia, borboleta aberta já, né? Para frente. Então, bem intenso. Então, essa é a cara da loja. Tem algumas figurinhas para o pessoal ver o que vai estar lá dentro do curso, né? Muito gráfico, realmente muito explicativo. E de novo, como o Jackson falou, eu quero fazer um motor, né? Vou dar um exemplo. Ó, tinha aqui um motor 2 litros, né? Eu estou rodando
E85 ou E100, ó, que é etanol, né? E85 é 15% de gasolina. Então eu quero ver no meu turbo, ele bota em PSI. Quanto que é bar de PSI, né? Não, eu quero 50 PSI. Como está aqui, ó, 7.000 RPM, 50 PSI. O que ele está falando lá? Olha só, né? Já tem uma mensagem, ponto 6, deu BO aí, que BO é esse, né? Então, olha lá, já apareceu, ó, não dá. Não dá o quê? Né? Cadê meu ponto 6 que estava aqui? Olha, tá lá, ó. Então, será que esse turbo aqui, esse compressor dá certo? Né? Qual que eu tenho que ir? Ah, vou lá no maiorzão. Olha só, até que esse maior de todos, né? Vou pegar o maior ainda, de trem. Será onde é que tá isso aqui? Será que ele é grande demais ou é bom? Né? Ah, então vou voltar um pouco. E agora? Qual é a minha interpretação? Isso aqui é bom ou ruim? Que hora que o meu motor enche? Né? E se eu for olhar minha turbina? Olha só, cadê o ponto 6 aqui? Nem tá mais. Então, o que acontece quando eu quero fazer realmente, né, um 3,5 kg? Qual que é o cabeçote que eu tenho? Qual a temperatura? Como é que eu monto, né? O que quer dizer esse NA aqui, ó? Né? Então, se eu mexer esse númerozinho, o que acontece? O que ele fala, ó? Entre, né, uma turbina com uma razão de expansão maior. O que é razão de expansão maior? É uma turbina que recupera mais energia, ou seja, uma turbina que enche mais. E eu estou colocando mais, olha só, não acha, ó, não acha, né? Então eu vou mexer no lambda. Onde é que eu mexo? Como é que eu vejo? Qual a temperatura que é? Então realmente é uma mecânica dos fluidos, né? Eu estou acertando o meu motor, a turbina eu não achei, né? Então como é que é o critério? Como eu penso? Como eu faço? E é que a gente vai ver seguidamente, né? Ah, então vou passar para o motor 4 litros, né? Será que dá certo? Um 4 litros, né? Ó, um 250S, olha lá, ó, 4.1, né? Ele não está reclamando lá, 4.1, olha lá, é uma, opa, 4 ponto, né? Tu vê, ó, 4.1, ele já dá, né? Mesmo assim ele está reclamando lá, ó, vou tirar a posição então, vou botar 35 PSI, opa, Já começou. né? Calculated percentage of Westgate, ou seja, a minha posição da Westgate. 12, 13, 24, 33, 47, 18. O que quer dizer esse 18 aí? Como assim? Ela vai abrindo e fecha? Né? O ponto 6. Então, será que não é demais? Cadê o ponto 6? Ó, tá fora do gráfico. Então, como é que a gente vai alinhar esses pontos aqui para ter uma ideia do meu tamanho de pá de turbina, o A sobre R e o meu trim? É o que a gente vai fazer. Como é que a gente chega até lá? Vendo os exemplos e depois fazendo nós. Então, vai vindo aqui, né, a nossa ideia. Então, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Então, realmente é um processo bem interativo. Mexe aqui e dói lá. Mexe lá, acerta, muda. Então, é bem prático, né? E o Jackson depois traz os casos de modificação que ele fez. A gente vai fechando, né, o esquema aqui. Então, né, essa é a proposta do webinar. Vamos levar para vocês o conhecimento de que não dá mais para fazer no achômetro. Por quê? Porque hoje a gente tem condições de informações, né, da gente trabalhar em cima de um projeto e já começar o projeto bem, vamos dizer assim, direcionado. Antigamente, dificilmente os fabricantes tinham um mapa de turbo para você saber qual turbo utilizar e tudo mais. Dificilmente você tinha essas informações. Então, quando a gente já sabe o que é necessário para um motor preparado, o que é necessário para colocar então um turbo, o que muita gente pensa é que o turbo compressor ele é algo em que você só instala para sair lixando e fazendo loucuragem e tudo mais. Não, o turbo compressor é um equipamento que quando você instala de forma correta, ele te traz grandes benefícios. Você pode, por exemplo, conseguir
deslocar toda a potência que estava em alta para mais baixa rotação, colocar um câmbio mais longo, ficar mais prazeroso, mais baixa rotação, mais silencioso. Então a gente, com o turbo compressor, a gente consegue adequar um carro que não tenha de fábrica ele ao gosto do cliente, ao gosto de cada um de nós. Por exemplo, tem pessoas que dizem, eu queria uma pegada de turbo mais lá em cima, porque eu gosto de girar um pouco mais, eu quero ter isso. Outros, dependendo do carro, a condição, querem mais embaixo. E também, com esse trabalho, vocês vão poder entender sobre um carro que tem um motor turbo de fábrica. Eu vou trocar a turbina. Quais serão os resultados? Vou dar um exemplo. Hoje tem muitos motores de pouca cilindrada, né, turbinados. Então, nós temos motores de 1 litro com 118, 120, 130 cavalos, motores de 1,4 litros aí batendo quase 200 cavalos aí. E a engenharia ali, gente, ela está muito próxima do limite de tudo ali. Entende? Então, muita gente pensa, eu troco o turbo compressor ali por um maior e vou ter 500 cavalos no motor que tem 200 original. Na maioria das vezes, a equação mostra para ti que você fez algo extremamente errado, porque os motores turbo modernos são motores de pegada muito forte em baixa rotação. Os motores turbo modernos vieram para quê? Diminuir a capacidade, o tamanho do motor, para reduzir massa do veículo, dar mais espaço para deformação lá na frente, para emissões. Então são motores que trabalham muito, mas muito bem em baixas rotações. Eles já não são mais. A indústria hoje não procura entregar, se não for um carro esportivo, motores girando alto. Vamos dizer assim, até a década de 90, nós tínhamos motores de fábrica com limite a 7.000, por exemplo. Era normal os 16 válvulas, os 2 litros, aspirados 6.500, 7.000. Hoje tu não encontra mais isso nos motores turbo. Eles estão, digamos assim, colocando para dormir a 5.500. Chegam muito forte até 5.500, depois dormem. Igual o motor diesel. Se você for simplesmente trocar um turbo para dizer, não, eu vou acordar ele até o 7, você vai perder o que era muito bom embaixo e não vai ter nada em alto igual. Que não é só turbina. E a relação de transmissão do carro, né? Tem que casar a relação de transmissão, né? Se eu tenho um veículo curto, é uma coisa, um veículo equilibrado para uso street é outro, veículo de pista oval, né? Vou andar em Talladega, não, é outro esquema, né? Então, qual que é o conceito de carro moderno? É turbo injeção direta, né? Que daí já traz uma curva de torque igual ao motor diesel. Então, os carros têm, sim, a gente chama de down speeding, né? Baixar giro. O que faz baixar giro? Precisar de muito torque. Para quê? Para eu consumir menos. Então, os turbos hoje, claro que dá para remapear, tunar, fazer, dar um pipe, fazer um monte de coisa. Mas o coração dele é um cabeçote com a boca enorme, mas que funciona super em baixa, igual ao motor diesel. O motor diesel trabalha com rendimento volumétrico máximo, não tem nem borboleta. Trabalha super pobre. Como é que é isso? E os motores atuais, se tu olhar o V6 que a Ferrari lançou, aquele motor Maserati, né? Eles trabalham a gasolina, turbo, injeção direta, pobre. Bem pobre. Igual a diesel. Então o pessoal já domina a combustão de uma certa maneira, assim que dá para fazer. Só que eles têm uma câmara de combustão tipo Fórmula 1, né? Que tem uma pré-câmara, que volta aos diesel a injeção indireta, né, Jackson? Então, é um ciclo que vai e vem com melhorias, só que o motor não precisa ter um dimensionamento de um motor diesel, não precisa ser aço forjado, um virabrequim com 100 quilos, porque é muito caro. Então, a tecnologia evoluiu de eu fazer com gasolina ou etanol, a mesma coisa que o diesel consegue fazer, só com um motor muito mais leve, barato, silencioso, menos poluente e econômico. E só deu certo por causa da sobrealimentação. Senão não tem conversa. E qual é que usa? Como é que faz, né? Mas não, a gente não quer fazer carro original da indústria, a gente quer se divertir. Bom, mas tem que entender a linha de raciocínio. Se eu sei a linha de raciocínio, dá para se divertir, como o Jackson falou. Não vou estourar o orçamento da casa, já vou dar a primeira, né? Olha, eu quero produzir 400 HP. Para produzir 400 HP, quanto de ar eu preciso?
Daí eu vou pensar no meu compressor, daí eu vou olhar minha turbina para ver se o wastegate dela vai estar atendendo ou não. Eu tenho uma noção quando é que ela enche e se casa com uma relação de transmissão, né? Como é que faz? É que a gente vai ver. Então essa é a nossa E, proposta. e o interessante que o Júlio tocou no fato da pré-câmara aí, é o que eu estava falando. Lá atrás, vejam que muitas soluções do passado deixaram de ser utilizadas porque não tinha condições de colocar em prática, mas já sabiam que funcionava, mas não tinha condições. Essa pré-câmara é genial. Já começa com uma pequena combustão para essa pequena combustão tornar gigante. E no motor normal a gente já está com o cilindro grande, iniciando tudo. Então é uma jogada assim fabulosa que esses motores de Fórmula 1 trouxeram para agora os motores de rua, porque você trabalha com uma mistura extremamente pobre, controlando temperatura de cilindro, controlando tudo. Uhum. Eu fico imaginando, Júlio, os combustíveis sintéticos que estão saindo aí, gasolinas sintéticas, aonde Sim. nós vamos chegar, porque eu li um pedido, eu li um artigo onde que a GM nos Estados Unidos solicitava ao governo americano que realizasse desenvolvimento de gasolina com pelo menos 120 Octanas? octanos daquele padrão moderno que tem agora, né? Sim, ROM. E 120, 140 e 160. Uhum. Porque se chegassem a ter um combustível de 140, gente, a GM disse que os V8, a gasolina, iam estar fazendo 17, 18 km por litro, iam estar gerando mais de 600 HP, assim, ó, brincando, aspiradinho, brincando. Então, me parece que depois da solicitação da GM, de mais um outro fabricante, algumas empresas estão tentando desenvolver esse combustível sintético para melhorar a gasolina. Então, assim, imaginem que tem muita solução mecânica e que ainda falta alguns pontinhos para colocar em funcionamento. Sim. Né? Nós tivemos aí um problema, por exemplo, os motores de injeção direta, turbo, tinham um problema de pré-ignição, a baixa rotação. Muito. Tivemos que desenvolver um lubrificante específico para isso, que era o lubrificante que estava causando. Né, Júlio, quer comentar um pouco isso? Era o lubrificante que estava causando o problema, chegou a quebrar. Eu li uma matéria que chegou a quebrar motores nos Estados Unidos, assim do nada, quebra tudo, em baixa rotação. E então a indústria foi lá, muda o lubrificante, que o nosso problema é o lubrificante. Quer falar alguma coisa, Júlio? Você tem um pouquinho mais de conhecimento sobre isso? Então, eu estava conversando com um amigão meu, que ele é o chefe de engenharia da MAHLE Powertrain aqui no Brasil, né? Amigão nosso. E ele estava me dizendo que esse fenômeno é chamado super knock. Né? Knock é batida, né? Era uma super batida. Isso. À medida que a viscosidade foi diminuindo para diminuir atrito e consumir menos combustível, essas pequenas gotas de lubrificante ficavam meio que passeando pela câmara de combustão. E com os ciclos, esse lubrificante ele é feito de carbono. E o carbono é um carvão. E quando vinha o próximo ciclo combustível, esse carvão absorvia combustível. Então, do próximo ciclo de combustão, eu tinha um ponto quente na câmara. Né? Motor injeção direta com bastante razão de compressão, esse ponto quente já seria a minha vela de ignição. Então a combustão entrava espontaneamente antes da vela, com grande flutuação de pressão na câmara e fazia o pistão quebrar no meio. De tamanha era a severidade do super knock. Né? Então ele estava me contando. Então foi desenvolvido lubrificante, sistema, estanqueidade, pistão, liga, controle da combustão. Então foi muito legal a dica que o Everton me passou. Né? Pô, o Everton está sempre envolvido em tudo quanto é que é conversa de altíssimo nível e sou muito grato em ter esse tipo de conexão aqui que a indústria nos promove e a gente traz para o pessoal também, né? E sim. Eu estava vendo o motor da Maserati, né? É o Netuno o nome dele, né? E por que ele funciona pobre, né, pessoal? É para ter os catalisadores sempre eficientes, ou no Lambda 1. Então tu imagina eu ter um motor, né, funcionando em plena carga, turbo,
com lambda 1, Legal. né? Olha a temperatura que tá, né? Que doideira é essa? Mas é a tecnologia onde ela tá, né? Porque eu não posso mais me permitir lançar tecnologia nova que seja beberrona nem poluente, não dá mais, porque a legislação não permite. Então, quando o pessoal chegar no batente, onde que o motor sofre um pouco que é intransitório, eu vou ter uma ajuda híbrida, né? Vou ter uma ajuda de uma bateria, ou vai ser um motor dedicado, como é que a gente chama? Range Extender, né? É um motor que só carrega a bateria. É um motor totalmente tunado para funcionar a 3.000 RPM e metade de carga. Ele é todo feito para isso. Ele liga, pó, igual o motorzinho de no brake. Ele liga totalmente otimizado, vai ter 50, 55% de eficiência. Só funciona ali, né? E carrega a bateria e o veículo trafega com os motores elétricos. Então tem muita aplicação. Os combustíveis sintéticos existiam muito na Segunda Guerra Mundial, né? A Alemanha Sim. não tinha acesso aos estoques de hidrocarbonetos, que a gente chama de petróleo, mas eles tinham muito carvão, e tem. Então eles tornavam o carvão em vapor e depois liquefaziam ele, um blend, que se tornava combustível. E esse combustível ia alimentar toda a máquina, né, de guerra que era deles, né? Então tinha o combustível que vinha dos poços de petróleo, que eram mais nobres, combustível com alta octanagem. Esse foi selecionado, acho que era o C4, para usar nos motores Daimler-Benz V12, do Messerschmitt 109. Já tinha o Focke-Wulf, que usava BMW a ar, radial. Olha, os BMW não vai ter gasolina de alta octanagem, vai ter que trabalhar com gasolina piorzinha, né, que vem da síntese do carvão. Então gera um motor a ar, menos taxa, né, menos pressão de boost para funcionar. Então cada design era feito do seu combustível. Então primeiro ponto, o que tu vai fazer no teu motor? Vai usar qual combustível? Querosene de aviação, margarina, etanol, nitrometano, é o ponto de base, né? É o Então, ponto. Né? é o design do motor, design da câmara, design do cabeçote, design do turbo compressor, é baseado no combustível. Então, primeira dica, né? Fica até uma deixa, né? Para o pessoal se empolgar, que vai aparecer lá. Já fica aí, né? Uma deixa para o pessoal. Então, tecnologia nova, sim, funciona. Tem materiais, metalurgia, combustão que suporta trabalhar em plena carga em lambda 1 e vão se preparando que vai aparecer um monte. Né? Lavar cilindro de combustível, será que é a solução correta? Será que o óleo gosta? Né? É de se perguntar. Sim. Fábio, você tem alguma pergunta do pessoal aí em relação ao curso, alguma coisa aí? Faça o favor. Acho que em relação ao curso não tem, não. Tinha alguém perguntando sobre turbos, mas como disse o Júlio, né, a gente vai deixar isso para depois. Mas eu mandei o link do curso no chat e coloquei na descrição do vídeo, né, para quem tiver interesse. Tinha gente pedindo o link, né, disponibilizei. E bom, acho que tá liberado lá já, né, Júlio? Para fazer a compra do curso. Já tá, só ir lá. Beleza, quem tiver dúvida sobre o curso, o assunto abordado, esse tipo de coisa, manda mensagem aqui pra gente aqui no chat ou chama no particular também que a gente responde, né? Aí pode comentar no vídeo, qualquer lugar, né? Meu Instagram aí, @canal CHT. Nós somos bem encontráveis, né? Sim. Facilmente encontráveis. As pessoas que estão nos ouvindo, elas têm que ter em mente o seguinte: você vai estar no conforto da sua casa, mas ao mesmo tempo ligadão, entende? Porque hoje não dá mais para você também vir e fazer coisas mal feitas. Ou tu resolve fazer coisas bem feitas, ou você não faz. Então, as pessoas têm que entender que tem que ser assim, ó, jogada informação para vocês, colocada informação para vocês, de forma com que vocês aproveitem a cada minuto, entende? Então, eu sempre digo assim, ó, um bom livro, vale a pena pagar por ele. Fazer uma boa viagem, vale a pena você entende?